Boa, Marcelo, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. Shubi Midmaker. Hello, Shubi Shubi. Aí, tá chegando a galera, aí das batatas. Bonitinho, dá o Kaviski ali também tá. Acho que, né, o Alari, uma outra pessoa também entrou. Isso aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. Deixa eu ajeitar essa bregolete aqui. Vamos lá. Fala, Kaviski. Bom. Grande Kaviski. Fer Carvalho, bem-vindo, bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Deixa eu aproveitar e abrir um hidromel. Carla Kochinski, senhora Leite, seja bem-vinda. Tudo bom, Carla? Achei uma garrafa perdida, estava arrumando minha sala de hidromel ali, achei uma garrafa da ânforazinha. Opa, esse é... Antiguinho, né? No rótulo ele está escrito Primavera de 2017, mas ele é mais antigo, na verdade. Esse hidromel aqui, ele é de 2000, acho que começo de 2017 ou final de 2016, que eu fermentei ele. Tá caindo tudo, peraí. Eu fermentei ele. Voltamos. Esse meu tripé não é meu amigo. Eu não me dou bem com esse tripé. Aí, vamos lá. Salve, então, Mega. Também conhecido como Bruno. Isso aí, agora vai. Então esse aqui eu fermentei ele ou no finalzinho de 2016, comecinho de 2017, ele ficou quase um ano no fermentador, depois foi pro barril, passou quase um ano no barril, saiu, ficou mais um bom tempo no fermentador de novo e já faz um belo tempo que ele está engarrafado, para mais de ano e meio já que ele está na garrafa. Então vamos ver como é que ele tá, faz muito tempo que eu não abro uma garrafa desse daqui. Sandro chegando, Bel Paz, Randy Marcolin, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Mestres da Costela, aí é bom, hein? Aí é bonito. Mestre da Costela é simpatia. Um Yarizinho aqui hoje. Boa, eu também. Boa. O Bonete que esteve representado no vídeo do Hidromelier de hoje. Fez um vídeo, colocou no canal Hidromelier do YouTube, fazendo uma degustação comentada dos hidroméis do Bonete. Verdade. Muito bom. Né, o comercial, quanto de dois caseiros meus. Né? Exato, o Yari, legal. O Changeling, que é pra fazer uma pegadinha com o pessoal, tentar identificar o que é. Isso aí. Ó, pessoal, então eu tô abrindo um tradicional maturado em barrica de carvalho. Até foi semana passada, Bonete, que perguntaram sobre restauração de barril. Sim, foi semana passada. É esse daqui o hidromel que eu fiz no barril que foi restaurado. Exatamente esse hidromel aqui. Ele era lindo quando eu tomei. Acho que ainda vai Vamos ver como é que o bichinho tá. Cara, esse foi legal, bicho. Salve, Abel. Grande Abel. Cadê o pessoal? Que cor, cara. Ele obviamente precisa respirar um pouquinho mais, né? Ele ainda tá um pouquinho fechado. Mas, cara, ele não mudou o perfil, Bonito. O perfil tá o mesmo perfil que era o dele, o tradicionalzão. Isso é bom. Alguma coisa do... Que é a diferença que a galera às vezes não entende do envelhecer algumas coisas, né? Salve, Elton, casal Beer Hunters. O frutado dele na boca, ele tá como fruta passa. Ele não tá como compota, não tá como geleia. Ele foi direto com fruta passa, mas com acidez trazendo frescor. Então ele ficou uma coisa bem interessante, bem diferente. Ô, Fer, bem-vinda, Fernanda Lázari. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Fernanda deu olho pra comprar. Olha lá, Lu Angelis, tudo bem? Como está, bem-vinda também. Vou aproveitar, pessoal, ir falando, né, enquanto o pessoal vai se acomodando aí, vai chegando. O Actar 667 chegou também. Vou aproveitar
A bondade sua falar isso, Fernanda. Bem bondade sua falar que só tem 2. Falar um pouquinho dessa taça aqui para vocês, ó. Para quem não conhece ainda. Essa taça aqui chama taça ISO, tá? A taça ISO é uma taça padrão para degustações. Ela tem o formato perfeito para que o líquido tenha uma boa superfície de contato com o ar, volatilize muito bem os aromas presentes na bebida. E eu digo na bebida porque a ISO ela pode ser usada para vinho, para cerveja artesanal, para hidromel, para destilados, para um monte de coisa. É uma taça muito versátil para se ter. Então a taça ISO é uma coisa muito legal. Para quem quer se aprofundar um pouco mais na parte da degustação, estudar um pouco mais, taça ISO é super bacana, né? Então ela consegue ter uma boa volatilização nessa parte mais bojuda aqui embaixo, e a parte de cima dela é bem fechadinha para que os aromas se concentrem e você consiga sentir melhor os aromas no seu nariz, certo? Cerveja à Luz e Jéssica Mota chegaram também. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Eu não tô com uma ISO, eu tô com essa aqui, até nem sei o nome dela, mas ela também serve um pouco pro mesmo propósito, porque o bocal dela é relativamente fechado também, né? Então, sim, consegue ver as lágrimas, tu consegue sentir bem o aroma, tu consegue volatilizar tranquilo, né? Apesar de não ter o bojinho para concentrar. Exatamente. Com certeza, Sandro. Presentão para os pais aí é um joguinho de taça de ISO, né, cara? Principalmente se o seu pai for aí fã dos Arcos. Até onde eu sei, a taça ISO de vidro não está sendo produzida. Só a ISO cristal. Vidro da Rúvulo, uma baita taça ISO, um ótimo preço. Tá? Taça da Rúvulo. Rúvulo, uma baita marca de taça. É vidro, cara, mas não tem aquelas imperfeições, aquelas dobrinhas, né? Ela se enxerga perfeito através dela e é um baita custo essas taças ISO aqui. Muito, muito boa mesmo. Eu gosto bastante. Acho que vou até colocar no site para vender. Se abusar muito, eu vou colocar. Aliás, o Sandro deu a ideia do jogo de taça ISO, né? Na loja O Dente Azul, tem um kit na caixa de madeira forrada com veludo, com uma garrafa de hidromel e 2 taças ISO, tá? Eu quero dar um presentão show de bola aí, ó, já tem presente completo. Entrou o nosso mestre Yuri da Orum Mid de Curitiba e o hidromelier. Salve, Xará Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pessoal, nós vamos começar a interagir mais com vocês até pelo canal do YouTube. Vocês sabem que no YouTube nós temos colocado os vídeos, né, no canal do Papel Hidromed. Toda a live aqui vai virar um vídeo lá no canal do YouTube, tá? E, eventualmente, se um dia a live ficar bem legal, a gente pode criar um canal específico para elas, a gente não sabe disso ainda. Mas quem tiver dúvida sobre produção de hidromel ou qualquer outra coisa que a gente possa responder a vocês, podem, e não deu tempo de fazer aqui, ou se chegou no final, se quer tirar a dúvida, pode deixar a dúvida no vídeo lá no canal Pompeia Hidromed no YouTube, que aí as perguntas mais legais a gente responde aqui na live seguinte, tá? Então dá para fazer isso também. O certo é um sorteio do Dente Azul para os hidromeliantes que participam das lives. Entendo. Eu vou enviar essa solicitação para o departamento adequado e vamos aguardar a resposta do departamento. Aproveitando que está no canal, né, lá do Pompeia, então a gente quer que vocês sempre usem, né, os nossos contatos para tirar dúvida. E lá é uma baita oportunidade porque a gente vai selecionar as mais interessantes para trazer para a próxima live, né? Então, vale contar lá, né? Porque às vezes aqui é muita pergunta, a explicação acaba sendo um pouco longa dependendo do assunto, então a gente perde no dia. Então é bom deixar lá, porque daí na próxima a gente já começa a live trazendo as perguntas que foram feitas lá no canal. Olha, eu vou sortear. O produto sorteado da loja Dente Azul será um hidromel Valkyria. Olha aí. Tenho certeza que não sei por que me veio na cabeça agora que o fabricante do Valkyria vai patrocinar, cara, esse sorteio aí. Certeza, bicho.
Cara, Bonito, até pra gente comentar um pouco mais sobre o carvalho dele, outra coisa que eu tô percebendo aqui, o carvalho, ele evoluiu pra caramba por uma característica de cocada, bem queimadinha, bem tostadinha, cara. Tá bem legal puxado pra esse lado, bem bacana. Ó, começaram as perguntas. Vamos lá então, pessoal. Chega de bate-papo furado, vamos começar as perguntas sérias. Casal Deer Hunters, olha, rapaz, fazia tempo que esse cara não perguntava, já estava até preocupado. 2 mostos idênticos em todos os aspectos, só mudando na litragem. O mosto maior vai levar mais tempo de fermentação? Bonete, por gentileza. Vai depender da tua condução, na verdade. A tendência é que litragens menores, por conta da... A não ser que tu faça exatamente, né, que a gente falou ali, tudo igual, inclusive a mesma taxa de inóculo, a tendência é eles fermentarem igual. Mas nas minhas experiências, todos os lotes menores acabaram fermentando um pouquinho mais rápido, mas também isso varia de acordo com a tua condução da fermentação. Exatamente, bem por aí. Nada muito diferente disso. Vai ter uma variedade, mas é pequena. O que importa é você monitorar sempre a saúde. Se a fermentação é saudável, levou 1-2 dias a mais ou 1-2 dias a menos, não tem problema nenhum. O importante é fermentar do início ao fim com bastante saúde. Cervejaria Bradas. Salve, meu cara. Tudo bem? Abel Paz 23. Luiz, há possibilidade de rolar um curso de produção de hidromel 2.0, aprofundando em certos assuntos como legislação e criação de uma produção comercial? Olha, Abel, dá pra gente pensar em alguma coisa do gênero sim, sem problema nenhum. Está em produção, que em tempos de quarentena, cuidando da minha filha pequena, está um pouco apertado. Mas eu estou fazendo um curso avançado para colocar na plataforma da udemy.com, que é onde já tem alguns cursos online meu. O curso está ficando bem extenso, na verdade, está ficando um curso bem grande. Não estou focando na parte de legislação e de produção industrial, porque o meu foco de curso sempre foi para caseiro. Mas podemos criar um módulo aí falando disso também. Acho que é uma adição super válida, Bel. Aguarde notícias aí no futuro próximo. Eu acho que podemos falar sobre isso. O Bonete caiu para variar. Cadê o Bonete? Eu vou cumprimentando as pessoas que chegaram aqui. Adilson Bento, Bonete foi. A Vera Miller Nunes perguntou como se monitora a saúde da fermentação. Vera, tem vários aspectos que a gente pode monitorar, né? Primeiro de tudo, é muito importante você acompanhar sensorialmente a sua fermentação durante toda ela. Então, sempre tirar amostras, fazer análise sensorial, prestar atenção no aroma, prestar atenção nos sabores. Durante a fermentação, em geral, problemas vão se mostrar sensorialmente, principalmente na questão aromática, tá? Falta de nutrientes, estresse de fermentação vão com certeza causar aromas estranhos. Até na página do Pompeia Hidroméis eu tenho uma tabela lá. O perfil de aroma esquisito tá assim, então o problema provavelmente é tal. O perfil de sabor tá desse jeito, então o problema provavelmente é tal. Bonitinho, seja bem-vindo de volta. E eu tô respondendo a pergunta da Vera sobre monitoramento da saúde do mosto, tá? Boa. Então, assim, você percebeu que na boca tem uma acidez agressiva, volátil, isso é um problema. Tá com cheiro de coisa podre, cheiro de ovo podre. Acredite, isso é mais comum do que você pode imaginar. Tem problema, você precisa corrigir. Então, assim, acompanhando de perto, sempre que você perceber que tem alguma coisa que não condiz muito com mel e fermentado, tá meio fora da curva relacionado a isso, então é legal você pesquisar se aquilo é um sintoma de algum problema e fazer a correção o quanto antes. Pode ser fermentação em temperatura errada, falta de nutriente, falta de algum nutriente específico, pouca levedura, excesso de levedura. Então, várias causas e vários motivos que você pode monitorar. Bonete, quer complementar? Eu não ouvi o início da explicação, mas é bem isso. Tu tem que avaliar o que está acontecendo ali e tentar achar uma forma de corrigir, né? Porque às vezes, como a gente falou, às vezes não é falta de nutrientes, e sim de um nutriente. Às vezes
a levedura que está um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Às vezes é um detalhe mínimo que tu ajustar, né? Temperatura de fermentação, tá fermentando numa determinada temperatura, baixa um pouquinho, aumenta um pouquinho. São detalhes mínimos que podem fazer toda a diferença e eliminar esse problema, né? Exatamente, exatamente. O importante é, quanto mais fermentações você acompanhar, tirando uma amostrinha, trabalha bem de sentir o aroma, prova, degusta com calma. Quanto mais vezes você fizer isso, mais afiados os seus sentidos ficarão e mais rapidamente você vai perceber desvios. E em fermentação, quanto antes você perceber que pode estar apontando para algum problema e você já intervir e corrigir, melhor, tá? Então o importante é se acostume com o que acontece durante uma fermentação. Até no meu livro de produção de hidromel, algumas pessoas me perguntam eventualmente do porquê que eu logo no começo do livro dou uma receita para a pessoa fazer, né? Logo no início já. Porque é difícil você explicar certas coisas, você demonstrar certas coisas e principalmente o efeito delas, se você nunca viu uma fermentação acontecendo. Então, por mais que você tenha visto uma fermentação de cerveja, de um mosto de destilado, uma outra coisa, eles não são hidromel, não são hidromel. Então, você tem que se acostumar com o perfil do hidromel, tá? Então, experimenta, prova, vai testando, que você vai chegar lá, tá? Não tem problema. Isso até é uma coisa que entra na discussão do pessoal que é a favor de refratômetros, a favor de densímetro, né? Eu particularmente gosto do densímetro porque, apesar de ser uma amostra maior para te retirar, para poder fazer análise, né, acompanhar a evolução da fermentação, eu uso essa amostra para degustar e ver como é que realmente está o perfil sensorial do hidromel durante a fermentação. E aí eu consigo corrigir esses pequenos defeitos que vão acontecendo, né? Exato. Sem falar na questão da diferença de refração, que daí é de leitura e o caramba 4. Mas é uma baita forma de tu poder acompanhar se a fermentação está ocorrendo dentro do previsto, no sentido de estar ganhando a ABV, né, baixando a densidade, e também ver o perfil sensorial que está se formando. Porque às vezes não é nem só problema de fermentação, né, alguma coisa assim. Às vezes o mel se comporta de maneira diferente a cada lote que tu compra, a cada tipo de mel diferente que tu compra. Então, assim tu consegue ir acompanhando e analisando. E que nem tu falou, é uma forma perfeita de tu aumentar a tua biblioteca sensorial. E conforme vai acontecendo, tu começa a ficar mais rápido na correção dos problemas também, né? Exato. Bom, vamos lá. O Mr. Vilmar entrou ali também. Salve, grande Vilmar. Luande. Tenho usado redução de hidromel em minhas receitas e, nossa, fica incrível. Vocês costumam também fazer isso? Com absoluta certeza. Marinadas, molhos, reduções, fazer a primeira redução do risoto com hidromel seco. O hidromel ele tem uma afinidade incrível com a alimentação. Dá para fazer muita coisa legal, dá para cozinhar muita coisa bacana com hidromel. Tá? Vai fundo que não tem erro. O hidromel é ótimo para cozinhar. Tá? Para agregar em sobremesa, coisa. Alimentar. E eu, inclusive, acabei, antes do início da pandemia, eu estava fazendo um curso de bartender, por gostar de aprender coisas novas. E eu criei coisas diferentes com hidromel. Drinks, enfim, guarnições, enfim, com hidromel. Então, o hidromel, que a gente falou, é muito versátil para culinária, para, enfim, outras bebidas, não tomar ele puro. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena brincar com isso. Exato. Vamos lá aqui, pessoal. Tinha mais uma do Vilmar, ele colocou uma pergunta aqui. Quero fazer um hidromel com amora, mas quero caramelizar uma parte do mel com o suco das amoras. Você me aconselha algum fermento para ficar mais suave ou semi-seco? Bonetinho? Não tem essa de fermento específico para hidromel seco, suave, demi, licoroso, o que for. Vai de tu conhecer a tua levedura, saber o potencial alcoólico que ela tolera e trabalhar em cima disso. Outra opção é tu trabalhar com a levedura que tem o teu perfil e usar aí os químicos, né, os coadjuvantes químicos, para te parar a fermentação no ABV que tu quer, ou na densidade que tu projeta, né? Eu particularmente trabalho com taxa de inóculo porque em casa eu tenho pouca disponibilidade de material e, enfim,
né, condições de fermentação, que nem eu sempre falo, né, eu sou um maluco que fermento em temperatura ambiente controlada, né. Então desenvolvi todo um jeito de fermentar para poder atingir os resultados que eu quero. E aí eu trabalho com a taxa de inóculo, né, contando que a levedura vai ter uma certa atenuação e calculando meio por cima, assim, né, entre aspas, tem os cálculos que eu faço ali, para ter a quantidade de fermento necessária para poder fermentar de forma saudável, mas parar razoavelmente dentro da onde eu projeto, né. Isso aí. E uma coisa eu faço assim, trabalho com a tolerância do fermento. Sim, sim. Uma levedura que trabalha que é para terminar em 14, tolera até 14. Eu fermento até secar e depois faço e vou fazendo adições de mel, né, fracionadas para que ela não consiga comer tudo e que eu possa ter um resultado com uma densidade maior final. E uma coisa também, Vilmar, é o seguinte, a caramelização do mel ele vai gerar algumas cadeias de açúcar de molécula grande. Essas moléculas grandes, em geral, e isso responde uma parte da pergunta do casal Beer Hunters ali, que está na sequência da pergunta do Vilmar. A pergunta dele é, fiz um boucher e a atenuação está praticamente completa, mas ainda sinto açúcar no paladar. Por que isso ocorre? Isso ocorre exatamente por isso. A caramelização gera moléculas de açúcar de cadeia grande que a levedura não consegue assimilar, tá? Então, caramelizar o mel vai fazer que, por mais que ele seque, a sensação de dulçor sempre vai persistir, em maior ou menor nível, mas sempre vai persistir aquela coisinha de dulçor. Quanto mais você caramelizar o mel, mais isso vai ser presente. Se você quiser eliminar um pouco dessa sensação, eu sugiro você fermentar com alguma levedura que seja Saccharomyces baianus, porque a Saccharomyces baianus ela é mais agressiva na fermentação, ela fermenta mais moléculas de açúcar e ela fermenta literalmente até secar feito um osso no deserto, tá? Então a levedura baianus seria uma opção mais legal se você quiser secar mais. No caso do Vilmar, é uma levedura a se evitar nessa fermentação. Por exemplo, a antiga Pasteur Champagne, que agora é a Pasteur Blanc, né, a Premier Blanc, ela é uma Pasteur Champagne. A EC 1118 da Lauvan é uma Pasteur Champagne. É uma Saccharomyces Pasteur Champagne, é uma Saccharomyces baianus, nada a ver com Pasteur Champagne. Então evite só esse tipo de levedura e você, Beer Hunters, use-a. Adega Embriagada, Thiago Hack estão por aí também, Sandro Elebrand. O Hidromelier fez uma pergunta que acho que a resposta é do Bonete. Boa noite, hidromeliantes. Sobre o invase, achei o Morfeu espetacular e me surpreendi com a embalagem em lata. Existe algum risco de oxidação ao usar latas? Qual os cuidados nesse caso? Abração. Então, o mundo cervejeiro abraçou, a cerveja artesanal abraçou as latas, não só porque em média o custo é menor, mas também porque o risco de oxidação da cerveja é menor, tá? O invase, aonde eu faço... Existem várias formas de invase em lata, tá? Existe desde a atmosfera controlada, né? Onde todo o equipamento fica dentro, a parte do invase, pelo menos, fica com um ambiente de CO2 um pouco saturado, para que não haja a presença de oxigênio na hora do invase e tudo mais, até os crawlers, que são os invases feitos principalmente por bares, onde enche direto na torneira e fecha a lata para o cliente levar embora. Então a tendência da lata, até porque ela não pega luz, né? O fechamento é mais justo, né? Não tem muito espaço sobrando ali dentro. A tendência é que ela oxide menos. Inclusive as latas no mercado americano estão cada vez mais tomando conta do mercado do hidromel. Tenho visto bastante hidromelaria lá, principalmente nos short meads ou session meads, né? Os hidroméis mais leves, abaixo de 8%. A maioria deles já está fazendo em latas, né? Até porque em variedade de tamanhos tu consegue atingir uma variedade de pessoas muito maior, né? Exatamente, é isso daí. Lata é bacana, a ideia é baratear, a ideia é deixar o custo mais interessante para o pessoal. Por exemplo, o hidromel do Bonete é um hidromel com 473 ml que eu vendo a R$ 22,90. Isso é impossível com o custo da garrafa atual, com o custo de rolha, com o custo de rótulo, com o custo de tudo, sem a menor chance.
Então é bem bacana essa questão de lata aí, com os devidos cuidados, né? Inclusive, logo teremos novidades, provavelmente, né, Bonete? Isso aí. Estamos trabalhando para lotezinho pequenininho, exclusivo por enquanto, mas estamos trabalhando para ter uma novidadezinha ainda esse ano. Em breve na loja O Dente Azul. Cervejaria Bradas. Usei o fermento Red Star Premier Blanc no meu primeiro hidromel. Com 2 meses de maturação, a bebida parecia espumante. Com quase 4 meses e já na garrafa, essa característica sumiu. É normal? Olha, a associação da Premier Blanc com espumante, ela pode vir do fato de que essa levedura ela é normalmente utilizada em uma das fases de produção de espumantes, tá? Então você pode associar o perfil sensorial desse hidromel fermentado com essa levedura com algum espumante, né? E com o tempo, o perfil hidromel vai se sobrepor ao que a levedura apresenta, tá? Agora, o que você quis dizer exatamente com parecia o espumante? Ela tinha perlage, ela tinha característica de notas de espumante como biscuit, massa de pão fermentado, tostados delicados, era mais para esse lado? Porque esse tipo de notas características de espumante ele vai aparecer se houver uma maturação do líquido em cima das borras da levedura morta. Aí a levedura vai desprender algumas características específicas no hidromel e vai trazer essas notas aromáticas e de sabor, tá? Agora, se a característica for presença de perlage, aí é porque houve prisão do gás em algum momento da fermentação. Bonete, dá uma complementada aí. É importante lembrar que o hidromel é um líquido que tem uma dificuldade de troca gasosa bem grande, né? Ele tem dificuldade de incorporar qualquer gás, né, oxigênio e tudo mais, mesmo CO2, porém no momento que incorporou é difícil de soltar, né? Outra coisa que de repente pode ter acontecido é que sobrou fermento, sobrou um pouco de açúcar e estava ainda fermentando, e tu achou que já tinha terminado, e aí quando foi para a garrafa, essa fermentação parou, esse restinho de carbonatação, se é isso, né? A gente está falando de carbonatação, estabilizou dentro da garrafa e não passou para a bebida, porque era muito baixo, né? Porque às vezes tem isso, a gente sente uma leve picância na boca por presença de CO2, acha que está carbonatado e na verdade é só porque está preso no líquido. A partir do momento que estabiliza, tu pode perder essa sensação. Exatamente. Ótimo para temperar apple bacon, para quem curte, com certeza. Só cumprimentar as outras pessoas que entraram. Ricardo Senra, muito bem-vindo. Dona Vera, minha sogra, bem-vinda também. Cadu, não sei se eu já tinha cumprimentado, acho que não, né, Cadu? Alex Holanda, olha, meu cara, bem-vindo, um prazer ter você aqui presente. Alex. Pedrinho Japa entrou. Mais uma pergunta do Mr. Abel Paz. O que vocês têm para dizer sobre reaproveitar a levedura que ficou no fundo do balde e usar em outra fermentação? Já vi gente falar que reproduz essas leveduras e usa em outras fermentações. Bel, seguinte, o reaproveitamento de levedura, ele tem mais de uma vertente de pensamento em cima disso, né? Uma das vertentes é que você teria em uma lama de levedura reaproveitada uma levedura mais adaptada ao meio que ela vai fermentar, porque ela já passou por todo um processo fermentativo, então ela fermentaria o novo hidromel melhor, né? Você teria uma fermentação mais legal. Vivas, vale lembrar. Isso, aquelas que estão vivas, aquelas que não estão trazendo contaminação, aquelas que não sofreram mutação e vários outros poréns. E também não é só pegar a lama de um fermentador e passar para o próximo fermentador, tem todo um processo de lavar a lama. Se você quiser fazer o armazenamento, já é outra história também. Então tem bastante processo aí nessa história toda para você chegar nesse reaproveitamento. O problema é que, conforme vão passando muitas gerações de reprodução dessa levedura, o risco dela ter mutação é cada vez maior, tá? Então, se a levedura ela entra em mutação, ela vai começar a criar muito off-flavor, ela vai criar muita característica negativa. Então, assim, recomenda-se que, se você quiser usar a lama de levedura, porque você acredita aí que ela vai fermentar melhor e tudo mais, você não reaproveite a lama por mais de 3 fermentações, tá? É um número que eu já vi algumas vezes em alguns lugares, tá? Agora,
Agora, cara, você vai ter um baita trabalho. Pra lavar a levedura é chatorgo pra caramba, não é fácil, você tem que cuidar muito com contaminação o tempo inteiro, um procedimento bem minucioso. E será que o ganho realmente é tão grande assim que não vale a pena você abrir um pacote de levedura novo, sanitizado, garantido pelo laboratório, com viabilidade de célula e tudo mais, bonitinho para colocar no seu moço para fermentar? Então, até onde que uma coisa compensa a outra? Eu, particularmente, prefiro usar sempre levedura nova, porque eu sei exatamente como ela está, eu sei qual é o comportamento dela, por quê? Porque ela veio padrão laboratório, tá? Exato. Eu sempre brinco que é uma economia não econômica, porque tu tem tanto trabalho e tem que ter tanto cuidado fazendo que não compensa. A não ser que tu saiba exatamente o que tu está fazendo, faça contagem de celular para ter replicação correta, consiga separar aquelas células que estão saudáveis das que têm mutação e tudo mais, cara, não compensa tanto. E outra, em nível caseiro, normalmente não vale a pena. A não ser que tu goste de brincar disso. A não ser que tu realmente goste de brincar disso. Porque senão, não vale muito a pena. Agora, se a gente está falando que nem cervejarias têm o costume de fazer, né? Usar a mesma levedura para fermentar lotes diferentes da mesma cerveja, cara, é uma quantidade de levedura bem grande. Então aí até vale, porque daí eles têm certeza do perfil que essa levedura está trazendo. Mas com isso eles têm um laboratório, né, para poder fazer a seleção das leveduras, a replicação e tudo mais. Então, para nível caseiro, eu vejo muita vantagem. Exato, né? Mesmo ponto de vista, tranquilo. Ricardo Senra, boa noite, pessoal. Linha de leveduras Renascença, são boas? Utilizava a Lauvan D47, mas está difícil de achar no mercado. De fato, Ricardo, o cara que importava a Lauvan no Brasil já largou mão disso faz cerca de 2 anos, então faz um bom tempo que achar a Lauvan realmente está um tiro no escuro. Tem quem anda trazendo de fora, via outras coisas aí, que aí a galera consegue, por exemplo. Eu sei que existe uma pessoa interessada em trazer de volta a Lauvan para o Brasil. Vamos ver se isso vai andar, se isso vai despertar interesse, né? Normalmente, inclusive, ela costuma entrar por aqui na nossa live, mas hoje ainda não vi. Se ele entrar mais tarde, não entrou por enquanto. Se ele entrar mais tarde, eu vou falar sobre isso. Eu vi a Eti aí também. Oi, Eti, tudo bom? Bem-vinda, minha cara. Dá um oizinho para a Andréia Burg também, que entrou mais cedo, que eu não dei oi ainda. Bom, tem bastante gente que entrou ali agora há pouco. Então, assim, realmente está em falta. A Renascença ela é uma linha de levedura onde prega-se que ela não gera absolutamente nenhum SO2, ela não gera dióxido de enxofre. É uma linha que foi trabalhada geneticamente para evitar essa geração. Então, ela pode ser bem interessante, sim. Em termos de qualidade de fermentação, eu não tenho dúvida que ela vai cumprir o que ela promete, tá? E ainda você vai ter a segurança de não ter o risco de gerar SO2 aí no seu hidromel, tá? Bonete, quer falar alguma coisa? Não, eu ouvi ela há pouco tempo, ainda não tive a oportunidade de testar, mas realmente o que me chamou a atenção foi esse fato de ter baixíssima ou nenhuma produção de SO2. Isso é corajoso, né? Isso é lindo, né? Domingos Hidromel também entrou aí. Vera Miller Nunes, na minha cidade só consigo a levedura Red Star Côte de Blanc. Qual a mais recomendada? Vera, não existe levedura mais ou menos recomendada. Existe a levedura ideal para cada receita. Tá? Então pesquise o perfil de fermentação da levedura e vê se esse perfil se encaixa dentro da receita que você quer. Vai produzir um melomel de frutas vermelhas? Procure qual levedura privilegie aromas, perfil de boca, estrutura, que vão melhorar um hidromel de frutas vermelhas. Vai utilizar, por exemplo, frutas cítricas, você tem a K1V 1116 da Lauvan, que está desaparecida, que ela é perfeita para frutas cítricas. Então tem várias possibilidades distintas, tá? Não tem levedura melhor ou levedura pior. Isso é lenda. Talvez tenha aquela que você eventualmente um dia se acostume mais a trabalhar por perfil de fermentação e tudo mais. Mas melhor levedura é bobagem. É como qualquer outro insumo, né? A levedura. Exato. Tem que saber conciliar os melhores insumos para fazer a melhor bebida.
Então tu tem que conhecer o perfil de cada levedura, né? Fazer testezinhos ou se basear em referências, né, de quem já fez o teste e ver se ela se encaixa na tua proposta, né? Não adianta que nem eu vejo muita gente que usa só uma levedura para tudo. Cara, fica bom? Claro que fica, pode dar muito certo. Mas será que de repente não tem uma outra que se encaixaria melhor nessa tua receita? Então tem que sempre falar, tem que estudar, tem que testar. Cerveja à luz. Para trasfega, posso usar fermentador com torneira como na cerveja ou obrigatoriamente tenho que sifonar? Bonete, por gentileza, senhor. Não importa a técnica, desde que tu faça com cuidado e que não haja oxigenação no mosto. Na cerveja, pela torneira é mais fácil porque tu acaba deixando a borra para trás, né? Principalmente cervejas mais lupuladas ou que sofrem processo de dry hopping. Então a torneira auxilia, ainda mais se for uma torneira com redutor de sedimentos. No hidromel vai ajudar também. Porém, se tu fizer pela torneira e o líquido fizer um turbilhão dentro da mangueira, fizer splash no recipiente onde tu está trasfegando, não muda nada, né? Eu particularmente não uso torneiras mais nos meus fermentadores porque tive problema de vazamento em alguns, né? Porque o plástico resseca, às vezes dá uma batidinha e tu não vê e tudo mais. Então eu prefiro sifonamento. E sem falar que aí o que acontece? Quando tu faz o sifonamento, tu começa normalmente de cima para baixo. Então tu vai tendo a certeza de que tu vai deixando para trás aquele sedimento, aquelas partículas que tu não quer, e assim tu tem um controle melhor na trasfega. Mas cada um usa o equipamento que tem, mas desde que tenha todos esses cuidados. E sempre tudo muito bem sanitizado também, vale lembrar, limpo e sanitizado. Exato. Eu, por exemplo, já tenho torneira em todos os meus fermentadores. Eu gosto muito de usar a torneira. Por quê? Porque é a maneira com que eu me adaptei melhor. Simples assim. Então não tem mistério. Dá para usar, dá para sifonar. Sifonar, cuidado com outro erro comum, que é você puxar com a boca, né? Depois a parte que você encostou a boca vai tocar no hidromel. Isso pode gerar contaminação no seu hidromel. Então o ideal, se você quer sifonar, enche a mangueirinha ou com água filtrada ou com líquido sanitizante, ponha uma ponta no hidromel, a outra você lá embaixo solta, esse líquido vai forçar o hidromel a passar pela mangueira. Então você vai jogando numa jarra, num ralo, onde você estiver perto ali, sem encostar em nada, obviamente, e assim que começar a vir o hidromel, você coloca ele dentro do seu fermentador de destilo, tá? Isso é uma coisa que funciona legal. Viviane Montico está aqui presente na live, é minha tia, tudo bom, tia? Seja muito bem-vindo. Abel Paz, em relação a leveduras e nutrientes, como o louvain e fermente, vale a pena importar? Cara, hoje tem muita opção, tanto de laboratório nacional como de fora. Você vai importar, no mesmo caso, acho eu, o Bonito coloca a opinião dele também, mas você vai importar caso você se acostume demais com uma levedura só e você queira fermentar a tua vida inteira com ela, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia não tem mais necessidade de você recorrer a insumos estrangeiros, importando, passando por sabe Deus, um navio sem controle de temperatura, uma alfândega sem controle de temperatura, até chegar na tua casa, sendo que você pode pegar de laboratórios nacionais, ou de importadores oficiais, que pelo menos espera-se que tenha mais controle, né? Eu faço as minhas importações através do sistema de mala amiga. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e aí, toda vez que alguém está vindo, eu faço a compra e vem dentro de um isopor que, né, foi embalado com aqueles géisinhos térmicos, né, que foram congelados. Então, o prazo entre o embarque lá e eu receber é muito curto, né? Mas como o Luiz falou, é muito complicado tu confiar no transporte se tu não souber quem é que está trazendo. No caso, confiar nas empresas, que vai ser transportado em temperatura correta, com agilidade e tudo mais. Tem muita opção, tem laboratórios nacionais, né, que já tem levedura específica para hidromel, tem as outras opções. E outra, a gente está falando de leveduras para hidromel, só que leveduras para hidromel é uma coisa recente, né?
Então, mesmo a Uvan, que a gente está acostumado a usar, a Red Star, elas foram feitas para vinho e a gente adaptou, né? Então, vale a pena estudar se tu não tem outras opções, né? Tem uma galera que quer produzir hidromel de baixo teor alcoólico, que está usando levedura de cerveja, levedura de cidra, né? Outras opções de levedura de vinho. Então, vale a pena tu procurar outras opções se tu não estiver achando aquela que tu quer. Agora, se tu acha que vale a pena correr o risco e ter muito apegado àquele fermento, traz. E os nutrientes não vão sofrer. Isso não vai sofrer, porque o nutriente é seco, ele não sofre com a variação de temperatura a nível de comprometer que nem a levedura, né? Que a levedura é um organismo vivo, e mesmo que seja liofilizada ali. Então, o nutriente pode importar, não tem problema. Eu já importei algumas vezes e sempre funcionou super bem, apesar de ter opções nacionais também, ou de importadores oficiais. Sami Peixoto, deixa eu só passar um recado para ela, se ela ainda estiver aí. Eu recebi a sua mensagem, tá? Através do Insta aqui do Pompeia. Ainda não deu tempo de eu respondê-la adequadamente, tá? Até porque eu estou levantando uma parte das informações que você solicitou ali, que eu não tenho elas atualizadas, mas em breve te respondo, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Olha só, vencemos as perguntas. Entrou agora Paredes Renata, entrou Rick Storm, Silvio Daniel, pessoalzinho, Maueju. Isso aí, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveite, né? Lembrando que todas as lives dos hidromeliantes vão ficar disponíveis no canal Pompeia Hidroméis no YouTube, tá? Provavelmente aí mais 2 dias depois da live. O vídeo já vai estar lá. E se vocês tiverem perguntas que vocês não lembraram agora ou não deu tempo de colocar, né? Normalmente as perguntas tem bastante concorrido aqui. Deixa a pergunta lá no vídeo, no canal Pompeia Hidroméis no YouTube, que aí nós vamos pegar as perguntas mais bacanas e responder na live seguinte, tá? Então, uma coisa bem bacana pra gente conseguir organizar um pouco melhor isso daí. Então, assim, deixa eu... Falei. Fale você. Não, por favor. É um negócio sobre legislação lá que perguntaram, né? Mesmo que o Luiz faça um curso voltado para isso, tem que lembrar que cada estado e cada cidade tem especificidades, né? Então, porque assim, o mapa tem uma diretriz em relação a bebidas, porém as regionais estaduais elas têm certa autonomia, né, em alguns pontos, e mesmo tem a questão de vigilância sanitária e tudo mais, né? Isso falando em questão de tu montar a tua própria indústria. Para quem for cigano, isso é um pouco mais fácil, porque daí a fábrica já vai estar com tudo isso pronto, né? Então, sempre quando se for falar em como se regularizar e tudo mais, vamos ser parâmetros genéricos que tem que ser levados em consideração cada caso, né? Porque tem as questões, realmente em cada cidade, de zona industrial, zona mista, onde pode, o que pode, então tudo isso tem que ser cuidado. Exato. Perguntaram aqui agora sobre se seria possível nós fazermos uma receita de hidromel numa live. Olha, o problema de fazer receita de hidromel é o mesmo motivo pelo qual no meu curso eu não faço receita. Eu dou um curso de hidromel já há 6 anos no Brasil, e o meu curso não tem receita, não ensino com receita. Por quê? Porque 97,5% do que importa na produção do hidromel acontece durante o período de fermentação, não antes, não durante a montagem da receita. É inversamente proporcional à produção de cerveja. A produção de cerveja, a montagem do mosto é fundamental, né? Muito do que vai definir a qualidade ou não da cerveja está no mosto. E a fermentação é razoavelmente tranquila. O hidromel é totalmente inverso. Montar o mosto é ridículo, é basicamente diluir o mel na água, colocar um adjunto se você quer,
né? É bem tranquilo mesmo, é basicamente isso mesmo. Tá? E na fermentação é que acontece um monte de coisa. Tem várias intervenções que nós fazemos. É remoção de CO2, é adição de oxigênio, é nutrição correta, são provas frequentes. Então, assim, podemos montar? Podemos. O que você vai ver acontecer durante a receita? Misturar mel e água. Então, você quer, a gente mistura mel e água, não tem problema, né? Mas não vai ser aquela coisa assim interessante, legal, né? Bacana, divertida. Tá? Não é uma abraçagem aberta da vida. Eu cheguei a dar alguns cursos, workshops, onde eu fiz hidroméis, mas era porque as pessoas realmente não tinham a menor noção. Então, eu aproveitei esses momentos para mostrar os cuidados com limpeza e sanitização. Isso foi importante. A montagem do mosto, que nem o Luiz falou, é misturar as coisas, né? A parte que realmente importa no hidromel é a condução da fermentação, o acompanhamento que tu faz, e não tem como mostrar isso numa live, né? Mesmo que a gente, em cada live, mostre um acompanhamento, é falso, porque a gente está mostrando só uma partezinha muito pequena do processo. A não ser que nós possamos fazer o seguinte, Bonetti. Eu coloco aqui, ou você coloca aí um hidromel para fermentar, e nós podemos ir durante cada quinta, nós mostramos a evolução daquela fermentação de hidromel. Também. Só que aí vocês vão ter que acompanhar toda a quinta para saber o que está acontecendo com aquele mosto. Tá? Isso é uma coisa que dá para fazer. Eu posso colocar um hidromelzinho para fermentar aqui e a gente acompanha, vai vendo o que acontece. Eu também tem. E também vai ser interessante porque o teu método de produção é diferente do meu, né? Sim. Então, isso também vai mostrar uma certa diferença. Exato, com certeza. Podemos pensar. Vamos ver se a gente projeta isso. Aí qualquer coisa, semana que vem nós iniciamos a produção do hidromel aqui. E aí toda quinta-feira nós vamos passando updates do que foi feito, do que aconteceu, do que deixou de acontecer, e vemos como é que a coisa segue. Casal Beer Hunters, a linha que divide a primária da secundária. Desculpa, qual a linha que divide a primária da secundária? Posso interromper a primária com uma trasfega depois de uns 20 dias para obter nuances fermentativas nos insumos que colocarei na secundária? Bonetti, por favor. Trasfega não interrompe fermentação. Simples. Porque tu ainda vai ter levedura suspensa e ela pode voltar a se multiplicar. Não é tão comum, mas ela pode voltar a se multiplicar e ela pode continuar fermentando. Cold crash funcionaria? Não é garantido. A única forma de tu garantir é fazer a adição dos coadjuvantes químicos para impedir a reprodução e que faça elas decantarem. A linha é complicado, porque assim, a fermentação primária é a fermentação, ponto. Né? A gente fala fermentação secundária, pelo menos eu uso esse conceito, que é onde continuam ocorrendo biotransformações de interação dos insumos, né, dos ingredientes que estão ali, e também de algumas coisas que a levedura continua consumindo, né? Algumas absorções, algumas outras transformações que ela faz com alguns ingredientes que vão se formando ao longo do processo. Então é uma linha meio complicada de dizer, é aqui que funciona, né? 20 dias, cara, tempo não é parâmetro nenhum em fermentação, né? Tu pode criar um processo aonde ele seja feito com uma repetibilidade muito próxima, então tu tem uma noção média de tempo que pode acontecer as coisas. Porém, é um organismo vivo, ele tem, vida própria, mas tu tem que acompanhar o que está acontecendo. Dias não funciona, né? A não ser na receita do Jaon lá, a tradicional zona com fermento de pão, que aí tu tem um tempo porque o troço acontece sozinho mesmo. O resto tudo é acompanhar, entender o processo, o que está acontecendo. Cara, o Luiz faz hidromel mais tempo que eu comecei a estudar em 2012, comecei a produzir em 2013, e eu vou morrer aprendendo coisa nova e mudando a minha forma de produzir, né? Sempre. Eu tô com 2 artigos novos, até compartilhei com o Luiz para ler, eu ainda não li, né? Que é justamente sobre a levedura no hidromel, foi feito específico para isso. E um desses artigos
foi lançado esse ano, então é muito recente, né? Produção nacional, aqui de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Então sempre vai ter coisa nova sendo descoberta e sendo aprimorada. Até aproveitando falar nisso, a Sami Peixoto, que está aí presente, também é uma pesquisadora e pesquisa sobre hidromel. Sami, sempre que você quiser um portal para divulgação de informações sobre hidromel, o Pompeia Hidroméis está de portas abertas, tá? Então sempre que quiser qualquer material que seja divulgado, que você queira, enfim, que mais pessoas conheçam, se for o caso, fica à vontade, portas abertas. Até vou aproveitar aqui, uma parte do que o Bonetti respondeu já responde a pergunta do André Luiz e a própria pergunta da Sami. O André pergunta, sem usar clarificante, em média, quanto tempo o hidromel estaria legal para engarrafar? O cold crash pode ser uma técnica usada? Tempo é difícil. Depende muito da composição do mel utilizado, da levedura utilizada, se você colocou em adjunto, que tipo de adjunto. Então, tem muitas variáveis. Tem hidromel que em 6 meses está um espetáculo. Você pode colocar na garrafa sem filtrar, sem fazer nada. Tem hidromel que leva 2, 3 anos para clarificar naturalmente, tá? Cold crash funciona? Às vezes. A maioria das vezes não, tá? Porque os compostos que estão em suspensão no hidromel, via de regra, são diferentes dos compostos que estão de suspensão na cerveja. Então não é sempre que o friozinho vai fazer a coisa toda decantar. Então tem muitas variáveis possíveis aí nessa história para dizer tempo, tá? Por exemplo, esse cara aqui, eu não passei filtragem nenhuma nele, esse hidromel, não tem absolutamente nenhuma filtragem, tá? Mas ele tem quase 3 anos de fermentador, de barril e tudo mais antes de ir para garrafa, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui, que é ali que eu tô tomando, esse é o fundo da garrafa, completamente sem sedimentos. Porque eu aprimorei a técnica, né? Agora, tu pega aqui, ó. Olha ali, ó. Sim, camadona de borra. Olha aqui a quantidade de borra que levantou aqui, ó. E agora me diz uma coisa, quando você engarrafou parecia cristalino. Tava lindo, 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 lindo. Aí, isso aí. Hidromel é complicado nesse ponto. O que leva à pergunta da Sami. Vocês passam por algum tipo de filtro? Olha, Sami, a nível caseiro é muito difícil usar filtro, tá? Os filtros que existem que são efetivos para o hidromel são filtros de terra de atomácia ou filtros de membrana muito avançados que caseiro não tem acesso. E mesmo que tenha acesso, por exemplo, um filtro de terra de atomácia, ele absorve uma grande quantidade de líquido durante o processo de filtração. Então, se eu tiver feito 30, 40, 50, 60 litros de hidromel em casa, vai ficar tudo no filtro, né? Fica quase tudo na terra. Então é complicado. Caseiro sofre por esse tipo de coisa. O que caseiro usa? Decantação forçada, utilizando bentonita, albumina enológica, biofine, gelatina incolor. Tem vários auxílios que nós temos para ajudar o que está em suspensão a decantar mais rápido. Mas filtrar em casa é difícil. Tem no mercado americano e europeu, tem uma maquininha de filtro para caseiros. Exatamente, a Vinojet. A Vinojet, que é motorizada, que é um filtro de membrana, que é um preço razoavelmente acessível, tá? E tem uma outra também, que essa eu não lembro o nome, ela é um disco que entra, o hidromel trasfegado entra bem no centro do disco de cima, passa por uma membrana e sai pelo disco de baixo. São três membranas, né? 3 filtros que, né, vai diminuindo. Não, mas você tem que trocar. Esse que eu conheço, você tem que trocar. Não, você filtra primeiro com o grosso, depois filtra com o fino, depois filtra o polimento. Eu vi esses tempos que eram 3, só que era ajuda. Um trambolho, porque tinha que ter espaço para o líquido acumular e poder, né, passar sem ser muito forçado. Exatamente. Então, assim, caseiro sofre um pouquinho com clarificação, tá? Não é fácil, não é fácil. Pessoal, só para avisar, nós temos apenas mais 5 minutinhos para responder bem rápido a pergunta da Vera Miller aqui, falando sobre fervura. Ferver o mosto ou não? Vera, o hidromel é uma coisa extremamente delicada, tá? Se você ferver, você está volatilizando grande parte dos aromas presentes no mel e você está matando grande parte dos nutrientes ali que seriam bacanas para nós, para seres humanos, para consumo, enfim. Você está matando o mel, para resumir bem a história, né?
Então, eu, particularmente, não fervo mosto já há muito tempo, tá? O livro do Ken Schwab, nos Estados Unidos, quando ele saiu, ele já apontava para a possibilidade de não fervura, e depois, em 2014, um livro do Steve Piatz, que é o que tem hoje de mais moderno no mercado americano em termos de livro, ele endorsa completamente essa ideia da não filtragem. E eu realmente acho que é bem válido não filtrar. Tá? Também não sou a favor. A não ser que tu tenha caramelizado 100% do mel, daí, ou pelo menos uma boa parte, e tu quer fazer um efeito com a fervura para perder alguma característica, mas fora isso não vejo a menor vantagem. Exatamente. Uma pergunta do Abel Paz ali que eu vi que eu posso responder, né? Que ele não tem fermentador de temperatura controlada, mora no Ceará e está fazendo 33 graus na sombra. A fermentação perde muito com isso. Cara, tu pode fermentar, tem leveduras que tem uma tolerância à temperatura mais alta. Porém, o perfil da bebida pode não sair exatamente como tu quer ou o ideal. Então, assim, tem formas bem caseirinhas de tu dar uma ajudada a controlar na temperatura. Dá uma pesquisada, tem umas gambiarra aí que eu já fiz, muita gente já fez nas antigas. Mas, de preferência, tenta achar um lugar mais fresco para te fermentar, se tu não tiver como controlar a temperatura. E dentro do possível, trabalha numa faixa de temperatura mais baixa. 33, tem levedura que aguenta, né? Mas vai ser bem sofrido. Exatamente. Então, acho que fora isso, entraram várias pessoas agora aí no finalzinho da reta também. Pessoal, faltam apenas mais 3 minutinhos, acho que não dá tempo de desenvolver mais muita coisa aí. Então, só lembrando, as lives dos hidromeliantes ficarão disponibilizadas no canal Pompeia Hidroméis no YouTube. Se vocês têm dúvidas, lembrou de outra dúvida, não tem tempo de postar aqui, posta a dúvida lá nos comentários do vídeo. As melhores perguntas nós vamos responder no próximo vídeo. E o Bonete tinha que cair bem no final. Levanta, Bonete! Né? Entrou agora a Cervejaria Chama. Bem-vindo, meu caro. Pô, estamos terminando agora. Não, a Jéssica tá abrindo o espera de 6. Muito bem, Jéssica, muito bem. E Saulo, não, nós não vamos fazer no João. Não vamos fazer. Tá? Nada de João. Bonete e hidromel, isso aí. Então, pessoal, vamos ver se o Bonitinho volta para conseguir falar um tchau pra gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Aproveite agora a hora. Não, mais ninguém. Morreu bem no final. Pois é. Internet me zoando. Vamos fazer uma vaquinha pro Bonete, gente, sério. Vamos dar pra ele um celular. Vamos dar um celularzinho pra ele. Vamos. Isso aí, bom. Pessoal, acho que o Bonete, eu não sei se ele consegue voltar. Você vai conseguir voltar, Bonete? Bonete. Bom, então, pessoal, deixa eu só aproveitar agradecendo todo mundo que sabe o Bonete volta a tempo. Obrigado por vocês acompanharem a live dos hidromeliantes. A ideia dessas lives é trazer informação e bater papo com vocês sobre hidromel, tá? A ideia aqui, ele chegou, Bonetinho grande. Então, a ideia dessas lives é só a gente poder conversar. O hidromel tem muito para crescer no Brasil ainda, e vocês aqui falando de hidromel aumentam o nosso interesse em divulgar mais essa cultura fantástica e impressionante. Lembrando que quer saber mais aprofundadamente do hidromel, tem o meu livro Guia do Hidromel Artesanal, preço super bacana, com um montão de informações, e quer tomar hidromel, loja odenteazul.com.br, o maior acervo de hidroméis do Brasil. Tá? Bonetinho! Voltei, tô vivo. Não é o celular, tá? É a internet, eu tenho que dar jeito. Entendo. Pessoal, brigadão de novo pela presença de todos. Quando entrar o vídeo no YouTube lá, quando entrar o vídeo no YouTube, mandem suas perguntas, né? Vou dar aquela de youtuber agora aqui. Curtam lá os vídeos, inscrevam-se no canal do Pompeia aí, compartilhem os vídeos com todo mundo, né? Enche a família, enche os amigos, tudo com nossos vídeos aí. E quinta-feira que vem estamos aí de novo com Hidromeliantes 4.
Exatamente. Um grande brinde para todo mundo, uma excelente semana e bebam hidromel. Jéssica, depois